Telespectador da TV Prevê, nós estamos nesta série de matérias e de reportagens, fazendo com que o telespectador, o bauruense, o munícipe conheça aqueles que estão administrando os vários setores da cidade. Estamos ouvindo os secretários municipais, os presidentes de autarquia, enfim, dando uma panorâmica geral para que nesta primeira remessa de dados e de informações, o telespectador da TV Prevê e daqueles que nos acompanham por todas as nossas plataformas possam conhecer aqueles que estão administrando, que estão gerindo os destinos desta cidade de Bauru. E no programa de hoje, nós temos o prazer de ter a Flávia Souza, que é a nova presidente do Departamento de Água e Esgotos de Bauru e que certamente terá muito para falar desta sua experiência, desta sua gestão, dos seus planos e da sua administração. Nós queremos agradecer pela gentileza de atender ao nosso convite e participar desta programação de uma televisão preocupada, singular, pluralista e que dá oportunidade para todos, para que travem conhecimento, para que travem um contato com o público consumidor, com o telespectador e com o bauruense, para que possam conhecê-los de uma forma mais abrangente. Flávia, seja bem-vinda à programação da TV Prevê. É com alegria que eu tenho a honra de entrevistá-la neste momento. Muito obrigada, Samuel, obrigada pelo convite. Estou à disposição aqui para auxiliá-los, ajudar nas perguntas aí que vocês tiverem. Vamos lá, podem me perguntar, o que precisar, eu estou aqui de portas abertas. Flávia, claro que neste primeiro contato, para aqueles que ainda não têm o privilégio de conhecê-la, eu queria que você dissesse quem é a Flávia Souza. Eu queria que você apresentasse um breve currículo da sua atividade profissional e como você chega à presidência desta importante autarquia aqui da cidade de Bauru, nesta nova administração. Bem, tenho 40 anos, sou química e gestora ambiental. Eu me formei aqui em Bauru, na Universidade Sagrado Coração. Fiz tanto a universidade, a faculdade, como a especialização na USC. Eu iniciei já nessa área química aos 14 anos, quando comecei a fazer o curso técnico em química. E aí, aos 16 anos, eu já fui trabalhar nessa área de água e esgoto, dentro de uma cervejaria próxima aqui a Bauru. E foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, era ambiental, o serviço de água e esgoto, e já me apaixonei, já com 16 anos. Então, eu tenho aí 25 anos nessa área, né, na minha carreira. Depois disso, eu até tentei entrar aqui no DAI como estagiária, com 16 anos, acho que tentei vir para cá como estagiária, não deu certo. E depois, aos 19, eu voltei e comecei a fazer um estágio aqui, lá na ETA. Então, trabalhava ali dentro do laboratório, fazendo as análises químicas. Depois, eu prestei um concurso, entrei como técnica em química aqui no departamento. Passei para técnica em Química 2 através de concurso interno, sempre trabalhei muito ligada à parte de coordenação de qualidade, nós trabalhávamos para conseguir assim, fazer uma padronização dos serviços naquela época, cheguei a auxiliar em questão de concursos internos e tudo mais, e durante todo esse período que eu fiquei por aqui, eu passei a conhecer todos os setores da empresa, justamente por trabalhar na área de coordenação da qualidade, né, junto com mais uma grande equipe aqui na época, e eu ficava, assim, um tempo desenvolvendo esse trabalho e aprendendo o que cada um fazia. Então, eu ficava na portaria uma semana, aprendia o que eles faziam, ficava na eletromecânica, entendia o serviço deles, passei pelo pessoal lá da DAO, né, as viaturas, a gestão aí de transportes, e passei por todos os setores dessa forma. Fui aprendendo, escrevemos aí todos esses procedimentos, e depois, eu já estava com uns 25 anos, eu decidi que eu precisava fazer algo mais, queria aprender mais, aí saí do DAI, eu era concursada, pedi exoneração na época, e fui trabalhar, fiz coisas assim na minha área de química, diversos projetos, comecei a trabalhar com alguns postos particulares, então, até o primeiro posto particular em Bauru, quando foi startar, eu que estive ali, que era o posto lá do Lago Sul,
e nós começamos a trabalhar junto com vigilância sanitária, da EE, então eu tinha um grande relacionamento com esses órgãos para fazer todo esse atendimento. Então, até assim, vigilância sanitária e daí, às vezes, nós fazemos até algum tipo de reunião para definir quais eram os métodos, as expectativas para atendimento junto ao DAI. Então, sempre ligada a essa área. Depois, eu fui chamada para trabalhar. Eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento técnico com poços, porque a prefeitura estava tendo alguma dificuldade lá no aterro sanitário. Dizia-se que os poços estavam contaminados por causa do aterro sanitário, então passaram aí diversos currículos na mão da época do prefeito, os secretários, o presidente da Endurbe, e entre eles meu currículo estava lá. E ele me chamou para conversar e achou que eu seria a pessoa ideal para trabalhar ali. E eu fui chamada, comecei a trabalhar ali no aterro sanitário como gestora. E durante esse ano que eu fiquei lá, nós fizemos um projeto junto com os funcionários, montamos uma equipe multidisciplinar e apresentamos aí um projeto junto à CETESB e à prefeitura para mostrar que o problema no aterro sanitário não era exatamente uma coisa pontual, podia vir de fora. Então, todo esse trabalho de projeto que tinha um custo muito alto, a prefeitura não tinha como dispor desse valor, nós conseguimos fazer dentro da Endurbe com os próprios funcionários e, assim, buscando só algum tipo de serviço que a Endurbe não pudesse realmente fazer, nós contratávamos, o restante era tudo feito ali. Nós conseguimos esse período a mais para o aterro sanitário, na verdade, nós chegamos a conseguir até 10 anos para esse aterro sanitário ainda de vida, mas depois eles modificaram alguma situação, porque disseram que não tinha como manter o aterro sanitário em Bauru, entraram outras questões aí no meio. Eu sei que durante esse período nós fizemos toda essa apresentação para a Câmara Municipal e o projeto foi aprovado. Os funcionários permaneceram lá na Endurbe, tenho grandes lembranças aí, o pessoal sempre em contato, e aí eu comprei uma empresa, comprei um laboratório, e na verdade a gente já fazia essa parceria na questão de prestação de serviços para os poços, ele estava fechando o laboratório dele, e aí foi uma oportunidade única, eu decidi investir e comprei o laboratório, pedi para sair lá da Endurbe, porque não tinha condições, né, essa área nossa. Quando é serviço público, você tem que dar uma atenção total àquele trabalho, porque não tem como, a gente é muito requisitado e eu achei que não conseguiria levar os dois ao mesmo tempo. Então, eu fiquei só no meu laboratório, eu tinha um laboratório de análises de água, alimentos, cosméticos, a área ambiental, e fiquei quase 9 anos com esse laboratório. Nós atendíamos aí um raio de... na verdade, nós atendíamos o Brasil inteiro com o laboratório, eram mais de 125 cidades atendidas, eu tinha mais de 800 clientes nessa carteira, e aí foi um tempo muito bom, um período muito bom também, então tinha o contato com o DAI, o contato com os órgãos fiscalizadores, e depois, no Brasil, nós temos aí uma condição um pouco complicada, passamos aí por diversas alterações aí econômicas, né? E foi ficando um pouco mais difícil de manter a empresa. Um laboratório, ele tem aí alguns equipamentos caríssimos e nós trabalhávamos para poder manter tudo isso daí. Aí decidi que estava ficando muito difícil, eu acho que foi assim, as coisas são feitas na hora certa. No final de 2019, eu decidi que seria a hora de encerrar para buscar alguma coisa na minha área que não fosse como empresária. E deu esse tempo agora para estar aqui. Com certeza eu não conseguiria também levar os dois ao mesmo tempo, né? Deu tudo certo, então eu acredito que todo esse período que eu passei fora do DAI foi muito importante para esse aprendizado e estar aqui de volta agora. Eu já fui 3 vezes indicada, inclusive, para a presidência, mas houveram outras questões aí que acabaram, né, não dando certo. Eu acredito que seja momento, a hora certa de acontecer. E aí hoje eu estou aqui para contribuir e fazer o melhor para os funcionários, que eu saio, e eles vão permanecer com certeza. Então, eu quero dar essa contribuição para eles, e eu acredito que isso seja possível. Legal. Bonita a sua história. Na verdade, tudo tem o seu momento, e talvez esse seja o seu momento para presidir
esta entidade tão importante para a cidade. E, aliás, eu queria que você falasse, Flávia, porque nos últimos tempos, nós tivemos aí uma falta de água levada pela estiagem que acometeu o estado, o país, esta região e principalmente a cidade de Bauru, onde as pessoas andaram sofrendo muito com a falta de água. Eu te pergunto, faltaram poços artesianos profundos, nós ficamos muito na dependência do Rio Batalha. Qual é a sua visão sobre esta situação de quase calamidade pública que Bauru enfrentou, os munícipes enfrentaram nos últimos meses aqui na nossa cidade? Certo. Eu acho que essa questão da falta, da estiagem em si, nós já conhecemos. Todo mundo que mora aqui em Bauru sabe quais são as fases, sabe quais são os períodos que isso vai acontecer, e isso pode acontecer, só que de uma maneira mais branda ou não. Esse ano passado nós tivemos aí, foi muito grande a estiagem, então não tem como prever o grau, se vai ser uma estiagem muito grande ou não, mas sabemos que isso acontece assim como o período de chuvas e nós sabemos as ações que devem ser tomadas. Eu acho que isso já é de conhecimento de todos. É claro que eu acredito que todos fizeram aí um bom trabalho, todo mundo vem fazendo alguma ação para que isso seja realmente efetivo. Só que talvez falte, assim, aquela vontade de realmente começar e pensar não só num período pequeno. Muitas vezes as ações, os projetos, eles são feitos assim, vou fazer nesse curto período de tempo, enquanto estamos aqui, para que as coisas aconteçam agora. E tem projetos que eles têm que ser a longo prazo, têm que ser estudados, iniciados, pensados, olha, isso aqui vai levar 12 anos, porque é um projeto caríssimo, ou ele realmente leva um certo tempo. Então, a gente não pode pensar só no hoje, tem que pensar no amanhã, no que vai ser feito. Então, assim, a intenção nossa é realmente sentar. Hoje eu até estava conversando com os diretores aqui, da técnica, da produção, nesse sentido. As pessoas estão acostumadas a fazer, às vezes, só o imediatismo, e aquilo não resolve o problema. A gente precisa pensar o que vai acontecer. Então, se eu perfurar vários poços em Bauru, isso vai resolver meu problema? Eu tenho água suficiente no lençol para perfurar? Ele vai se manter, o poço, né? Daqui 3, 4, 5 anos, eu vou precisar perfurar um outro poço, vai diminuir essa vazão? Então, todo esse estudo, ele tem que ser feito, ele tem que ser pensado. Nós sabemos que Bauru, ele é um pouco diferenciado em relação ao lençol. Então, nós temos uma quantidade de poços que nós podemos perfurar, não vamos perfurar poços para qualquer lado, em qualquer situação, a qualquer momento. Existe isso. Existe também o preço de um poço, porque não adianta perfurar, claro que a 30 metros você já tem água, mas essa água não é uma água com uma qualidade necessária para que a gente possa fazer essa distribuição. Então, são estudos que são feitos, existem estudos antigos até aqui dentro do DAI, que falam dessa quantidade, onde nós conseguimos perfurar poços que tenham essa qualidade, qual é o nível dessa água, qual vai ser a perfuração, o tamanho, né, a profundidade dessa perfuração, e nós temos uma ideia disso. Então, assim, nós não vamos sair por aí perfurando o poço em qualquer lugar, porque não vai sair a água que a gente precisa, com a qualidade necessária, numa profundidade rasa, e isso tem custo, tem que ser pensado, tem que ser já planejado. É um planejamento que eu acho que talvez tenha faltado. Um planejamento de ações e aí alguém que realmente as executasse. Então, essa foi uma preocupação nossa muito grande de unir planejamento, técnica e produção para que fizéssemos desde pequenas ações até grandes projetos. E isso eu acho que é um fator muito importante. Só poços? Não, nós precisamos de reservatórios também, certo? Porque nós temos a época que tem muita chuva, nós temos a época de pouca chuva. Na época de muita chuva, até um diretor veio hoje aqui falar comigo e ele deu um exemplo muito interessante, que nós precisamos cuidar do rio, utilizar essa água como se fosse a nossa conta bancária. E os poços são a nossa poupança. Então, nós temos que ter os poços para uma época em que nós temos aí a estiagem, que precisaremos contar com essa água de outros locais, mas também precisamos de conscientização da população.
Por quê? Perfura-se poços, aumenta a vazão do rio, busca-se essa água no Tietê ou não, rio, água parada, é lindo, mas e esse custo? E as pessoas estão aprendendo o que se deve fazer, porque a água ela é infinita, ela é um ciclo. Ela vai voltar suja. E a gente tem que fazer esse tratamento, tem um custo para isso. As pessoas estão preparadas para entender que elas têm que também cuidar desse bem. Então, é uma ação grande que tem que ser iniciada agora, para que a gente já comece a fazer alterações e que no futuro nós tenhamos ainda os resultados dessas ações de hoje. Então, os reservatórios também são ações que nós estamos tomando. Nós temos aí no Vila Dutra 2 reservatórios que serão feitos. Nós temos na Vila Falcão, o pessoal da Vila Falcão, o pessoal está procurando a gente para saber, eles estavam preocupados porque a Suelen fez aí um compromisso dizendo a respeito do poço da Praça Portugal, mas nós comentamos da Praça Portugal porque ela vai atender uma população muito grande. E atendendo a população ali, nós vamos diminuir a quantidade que vai ser utilizada do Rio Batalha e vai sobrar, consequentemente, água para a população da Falcão e de todo o arredor que utiliza essa água. Mas nós não esquecemos de vocês. Todo mundo, a Suelen pensa, nós pensamos dessa maneira que todo mundo tem que ser atendido. Então, Vila Falcão também vai sair um poço. E temos aí um poço na região ali do Meridota 2. Também pretendemos fazer esse poço esse ano, esses outros dois. Só que assim, aí o pessoal vai chegar, e a nossa região não vai ter poço? Às vezes não faremos poços por esses motivos que eu disse. Foram feitos estudos, não tem condições por causa da qualidade ali do lençol ou da profundidade do lençol, e não porque nós não queremos atender. Só que se nós perfurarmos esses poços em outras localidades, consequentemente sobra a água do Batalha para essa região. Então, todo mundo vai ser atendido. E aí a reservação, como eu já falei, ali na Falcão, é um reservatório de 3,5 milhões de água, de litros que está sendo construído. Ele é um reservatório novo, diferenciado, a base já foi feita, ele está programado agora para começar a levantar a partir da segunda quinzena de janeiro. Ele é todo vitrificado, ele é num procedimento diferenciado, então assim, 30 dias ele já vai estar erguido, vai estar pronto, e nós vamos começar a utilizá-lo. Pretendemos aí fazer um negócio bem bacana aqui junto com a nossa assessora de imprensa, a Giovana, para mostrar para vocês durante esse processo como ele vai ser construído. E rapidamente vocês vão ter um retorno bacana. Pessoal do Bela Vista também, que nós sabemos que tinha muito problema ali de falta d'água, todo dia à tarde faltava água no Bela Vista, né? Eu sei muito bem como era essa situação. Mas nós já iniciamos esse ano, a setorização do Bela Vista, que regula a pressão da rede e isso ajuda com que diminuam os problemas de vazamento. Aí é uma rede muito antiga, Bauru é uma rede muito antiga. Para fazermos toda essa troca, é cara. Então, existem ações, existem aí até projetos para isso, mas estamos iniciando algo. Começamos aí com essa parte de setorização, vamos trabalhar em cima disso, fazer quais são esses projetos, quanto tempo isso vai levar, e já prever até no nosso plano anual, aqui junto com a diretoria financeira, qual vai ser esse custo e o que a gente precisa prever de verba para essas próximas ações. Então, assim, não adianta eu dizer que vai ser feita uma coisa urgente agora, já vai ser realizado, e depois isso daí não ter efeito para o restante do nosso tempo. Tem que ser uma coisa duradoura. Por isso, estamos iniciando todo esse trabalho. Ô Flávia, ao longo desses 25 anos da TV Prevê, eu entrevistei todos os presidentes e tivemos um contato aí permanente para informar a população sobre aquilo as ações que o DAI vinha desenvolvendo. Eu me lembro, e você falou em Rio Batalha, eu me lembro da saudosa Nilceia. Eu tive a oportunidade de percorrer durante 2 dias. Nós ficamos desde as primeiras horas do dia até quase a noite, percorrendo todo o Rio Batalha, desde a sua nascente, lá na Fazenda São Benedito, em Agudos. Fomos a pé, inclusive, andamos por dentro do rio, fizemos um programa completo naquela oportunidade. E ela dizia sempre que uma das suas prioridades
era exatamente compor a mata ciliar, e houve um esforço de algumas entidades para que os afluentes e o próprio rio Batalha tivesse a sua característica de produção de água. E eu não sei se esse trabalho, logo depois da passagem da Nilceia, continuou sendo feito e continuou se produzindo e atendendo às necessidades de todos os seus afluentes, até chegarmos na estação de captação e até se postulou uma possível captação ou de um afluente ou até mais para baixo do rio Batalha. Mas sempre foi, na cabeça da Nilceia, um importante meio, até porque, sabendo que os recursos do aquífero Guarani eram importantes, mas eles estariam escasseando ano a ano. Eu te pergunto, o rio Batalha, uma nova estação de captação, faz parte da sua programação e das suas prioridades? E como é que está esta composição ciliar do Batalha e de seus respectivos afluentes? A saudosa Nilceia, né? Eu estava aqui enquanto ela foi presidente, eu tive a oportunidade, essa honra de conhecê-la e estar aqui ao lado dela. Conheci, gostava demais do trabalho e eu sei do comprometimento dela e de muitas pessoas da equipe dela naquela época também, quanto ao Batalha e tudo mais. Eu acho que, assim, o que aconteceu? Muitas vezes se focava em apenas uma coisa de grande importância aqui dentro do DAI, depois que a Nilceia saiu, né? Eu não tenho como precisar em que situação, quais foram os presidentes e tal, mas cada um, às vezes, focava em determinada situação. E o DAI é uma empresa que tem que ser gerenciada, administrada como um todo. Eu tenho aqui problemas diários que chegam, definições, discussões, não são só a respeito de ET, tem Batalha, tem os reservatórios, tem a questão do munícipe que tem aí um buraco na calçada, né, as ligações, nós temos problemas aí, temos diversos números de pedidos, a demora nas ligações, então, assim, é um todo que tem que ser trabalhado, discutido, e desde que eu iniciei aqui no dia 4, nós já estamos discutindo todo esse serviço, todas essas ações, todos esses desafios aqui dentro. Então, o que acontece? Muitas vezes o Batalha foi esquecido. Me lembro até que nós fizemos diversos plantios ao redor ali do Batalha, íamos até a nascente junto com a equipe do DAI, na época em que eu trabalhava aqui, né, que era funcionária concursada, para conhecer. Muitas vezes o próprio funcionário não sabe de onde vem essa água, onde nasce o rio, o que acontece ali em volta dele. Então, foi deixado isso, foi esquecida essa parte que é tão importante. E nós temos aí algumas empresas, algumas entidades que têm interesse, sim, em nos auxiliar. Eu também estou em contato agora com a SEMA, na sexta-feira, inclusive, tenho aqui uma reunião com o Dorival, né, o secretário, para discutir exatamente a esse respeito. Quais serão as nossas ações futuras quanto à mata ciliar? É importantíssimo, e não só na região em que nós somos responsáveis. Sabemos que quando entram aí as casas, os proprietários particulares aí em volta do rio, isso desde lá de Agudos até aqui, dificulta o processo, porque cada um tem uma visão, cada um tem uma necessidade. Então, eu acho que essa seria uma parte que a gente tem que realmente sentar, analisar, conversar com cada um deles, ver quais são as intenções, as necessidades de cada um, para a gente conseguir realmente ver a obrigação e a responsabilidade de cada um, para colocar todo mundo a par disso. Eu acho que quando a gente trabalha com a transparência, com a abertura, explicando quais são os problemas, às vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Ela simplesmente coloca uma pedra ali para passar com o carro dela em cima e não sabe lá na frente qual o problema que ela está causando. Então, realmente, atacar isso no sentido de conversa, de diálogo. E eu preciso agora dessa reunião com a SEMA para ver hoje quais são as ações que estão acontecendo. Nós temos aí Fórum Pro Batalha, que eu sei que sempre foi muito ativo, né? Era muito ativo antes, então eu quero ver eu quero ver como que a gente faz para trazê-los para perto novamente, para nós pensarmos em plantio,
nessa região. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, nosso tempo está se esgotando. Eu queria deixar a parte final para você rapidamente fazer um comentário, até porque eu vou te entrevistar muitas e muitas vezes ao longo da sua administração. Espero. E eu gostaria que você falasse sobre o problema da nossa estação de tratamento de esgoto. É uma novela. Eu acompanho esse assunto há muitos e muitos anos, desde o início da TV Prevê. Qual é a sua preocupação e o que é que você acha que vai ser feito para poder chegarmos a um denominador comum na estação de tratamento de esgoto? Lamentavelmente, você tem 3 minutos, mas nós vamos fazer programas com outros técnicos e com você junto para falar só sobre este assunto, eu prometo para você. Tá ótimo. Eu acho que a principal coisa, novamente, pode parecer bobo, pode parecer pequeno, mas eu acho que falta todo mundo sentar, conversar e saber o que está acontecendo em cada setor. Hoje nós conversamos um pouquinho aí com a construtora, eu tenho passado um tempo para conversar com Caixa, com o CPFL, com o pessoal da Obras, o jurídico da prefeita, né, o assessor jurídico. E, então, assim, eu acho que o que falta muito é sentar, levantar todos os poréns, para daí nós conseguirmos dar um caminho. Eu acho que ficou muito só para um lado ou só para o outro, quem é o responsável ou quem não é, joga-se a responsabilidade para uma pessoa só, e ninguém assumiu isso para si, que é da cidade, é do município, o DAI vai ter que cuidar disso depois, vai ter que gerenciar, a Obras é responsável pela obra em si, a prefeitura contratou, a engenharia, a construtora quer terminar, porque isso para eles é importante, é um currículo, é um know-how que eles terão. Agora nós temos aí a presença da projetista, que entendeu isso também, está ajudando a gente, e começamos agora a assinatura da ATO, que eles ficarão responsáveis para fiscalizar toda essa obra e trazer para a gente, junto de nós aí, tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Sentar, discutir o que se foi feito, ver quais foram os problemas, melhorar isso, o que foi feito de bom, continuar com isso e tem que ser feito. A obra tem que ser feita porque a cidade tem que andar, tem que ter investimento, então essa é uma, não só obrigatoriedade, mas uma necessidade até de qualidade de vida. Então, é o que nós estamos fazendo. Eu estou passando essas 2 semanas aí com muita gente, entrando aqui, indo até a prefeitura, para saber exatamente o que está acontecendo. Nós não podemos colocar prazos ou definir alguma coisa sem saber exatamente aonde nós estamos e aonde é o gargalo dessa obra. Eu quero te agradecer imensamente. E, claro, esse programa foi um programa de apresentação sua, para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-la, de ter ideia daquilo que você pensa. Os detalhamentos e a evolução de tudo que for acontecendo aí no DAI, nós estaremos informando e novas entrevistas serão programadas para que você possa passar ao longo desses programas as informações necessárias. Eu te agradeço imensamente, quero te desejar muito sucesso e que os seus objetivos, que são comuns da cidade, possam ser alcançados, e nós estamos aqui para acompanhar, para fiscalizar e para divulgar, acima de tudo, aquilo que a população estiver recebendo de benefício desta administração e do seu trabalho como presidente dessa instituição. Muito obrigado a você. Com certeza. Espero revê-lo brevemente e muito sucesso aí à frente dessa autarquia. Obrigada. Estamos à disposição sempre. Obrigada. Bom, e aos que nos acompanharam nesta programação do Enfoque Regional, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta com novas entrevistas no próximo programa, com alguém falando sempre da sua pasta, da sua atividade, quer seja de Bauru, desta cidade, deste estado, desta região, ou até mesmo deste país. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau.